Puta maravilha, entraram os dois. Oi, Vini, tudo bem? Tudo certo. Oi, Cris. Oi, Fê, tudo bem? Oi, Oi, Cris, Vini. tudo bem? Uau. Nossa, eu tô muito feliz que vocês dois não estão nem um pouco nervosos. Estou muito feliz. Mas bem. Eu nem tô vermelha, né? Eu nem tô ficando vermelha. Imagina! Bom, gente, muito boa tarde. A gente está começando mais uma etapa da nossa programação, a Queijaria na Tela. E hoje a gente tem duas pessoas aqui, uma que está trabalhando na queijaria, que é a Cris, e o Vini, que já trabalhou na queijaria há muito tempo, hoje não trabalha mais, mas trabalha com queijo e praticamente todo mundo na mesma pegada aqui. Então, inicialmente, obrigado por vocês estarem aqui. E eu vou pedir para cada um contar um pouco da sua história, assim. Nasci em tal dia, fiz isso, fiz aquilo. Cada um tem 35 minutos para contar a sua história de vida. Não, estou brincando, só, só um pouquinho assim. Vai lá, Vini, começa você, Vini, conta um pouco da sua vida. Legal. Primeiramente, boa tarde, Fê. Prazer estar aqui conversando com você. Como a gente não consegue estar presencialmente como gostaríamos, como já foi em outras queijarias na rua, né? Mas me sinto lisonjeado de estar participando com a programação incrível que está tendo ao longo dessa semana. E como você pediu para se apresentar, né? Nasci no 12 de setembro de 1999. Ou seja, tenho 21 anos. Sou de Jacareí, no interior de São Paulo, né? Então toda a história começa já no interior. E atualmente, né, já passei por alguns estágios de trabalho com queijo, então já fiz, digamos, de um pouco de tudo, né? Tudo que deu para fazer e me proporcionar, eu acho que eu consegui passar vários degraus. E atualmente continuo trabalhando com queijo, não diretamente com a queijaria, mas também com um projeto onde a gente busca, assim como você me ensinou, desenvolver pequenos produtores, fomentar essa cultura de alimentação viva. Então, aqui no interior de São Paulo, onde eu volto a viver atualmente, eu faço um trabalho similar, que é trazer essa cultura queijeira, cultura de produtos artesanais brasileiros, para uma região onde, apesar de ser um interior, que deveria ser, na minha visão, um pouco mais presente, mas acaba ainda sendo uma novidade. Então, atualmente, eu faço um trabalho não diretamente com a queijaria, mas bem similar, através de todo o conhecimento, que a gente vai contar um pouco da história, como eu adquiri, como foi esse passar. É isso aí, maravilha. Vamos contar todos os detalhes. Vamos lá, Cris, agora é a sua vez, apresentação básica. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cristiane Joyce. Eu sou de Salvador, né? Nasci em 1947, ou 73, 47 anos, tá vendo? Nem tô nervosa. E entrei na queijaria, quer dizer, entrei na pizzaria, no projeto da pizza, né? Tô engateando, na verdade. E o meu caminho foi totalmente diferente. Eu sou técnica em ar-condicionado, eu sou soldadora profissional e com as diversidades da vida eu acabei vindo para pizzaria, que era o projeto que tinha antes da pandemia. E o Vini foi um dos que me ajudou bastante, porque eu cheguei totalmente perdida, que eu não sabia onde eu estava, o que, que eu estava fazendo. Mas assim, a rotina, o dia a dia foi me conquistando. E eu fui achando tudo muito interessante. Embora às vezes eu via falando dos queijos, aí eu ficava olhando e falava, nossa, mas de onde vem esse queijo? Que queijo é esse? E aí, de repente, chegava um produtor, falando, produtor, e num determinado tempo nós fomos até uma fazenda, conhecer o produtor, conhecer a fazenda, e aí eu me apaixonei. Descobri que o queijo nacional existia e que era interessante. E aí, saindo do projeto da pizza, eu vim para o projeto da queijaria. Estou aqui há um ano, estou super gostando, aprendendo muito. Hoje eu trabalho com o site e faço todas as entregas, embalagens. Eu brinco com os meninos que eu entrei búfalo e hoje eu sou uma borboleta, porque eu consigo entender o projeto, eu consigo fazer as coisas e percebi que não é só uma loja que vende queijos, né? Isso eu percebi atendendo os clientes, que eu não tinha nenhuma prática de venda, mas quando eu chego para atender os clientes, eu consigo explicar realmente o que é a queijaria, qual que é o projeto, de onde veio o queijo, como é tratado, são tratados os animais. Então, isso acabou agregando muito para mim, que não entendia nada, e para quem eu conheço também, para quem eu comecei a passar essa minha vivência na loja. Legal.
A Cris, que era soldadora, hoje ela é a nossa soldadona, né? Porque tudo passa por ela aí na queijaria. Qualquer queijo que sai é a mão da Cris que pega. Olha, uma brincadeira. Legal, obrigado pela apresentação de vocês. Bom, vamos começar agora a reconstruir um pouco, né, da história da queijaria, o que a gente vem fazendo nos últimos anos, como que a Cris já mostrou bastante isso, que apesar dela estar há pouco tempo, né? A Cris trabalha na loja virtual hoje, já trabalhou na pizza, que ela falou na seguinte questão, quer dizer, tudo que a gente vai aprendendo, a gente vai trazendo para casa, a gente vai experimentando, a gente vai aprendendo. Então, para a gente é muito importante isso, né? Que o projeto da queijaria, ele dissemine conhecimento. Conhecimento para as pessoas que vêm comprar, essa troca com os produtores, mas principalmente para nós também. Então, a gente fica o tempo inteiro falando de vida, falando... A gente não fala só de queijo, né? Como o pessoal no Filhos do Queijo sempre fala aí, é um pano de fundo para tudo isso, para a gente tentar entender melhor a nossa relação com a comida, a nossa relação com nós mesmos, com as nossas famílias, assim por diante. Essa é a nossa busca. É um trabalho como outro qualquer, no sentido de ter que colocar a mão na massa mesmo, de ter que pensar, de ter que realizar muita coisa, mas é um trabalho de muita reflexão também, né, e de cuidados. A gente procura se cuidar bastante, ainda mais nessa época de pandemia agora, né? Então, a gente, quando começou lá atrás a pandemia, a gente já estava fechado 10 dias antes, né? Então, toda hora que tem essa hora da fase vermelha, azul, rosa, cada hora um nome diferente, uma loucura diferente, a gente sempre conversa entre nós e resolve antes. Está sendo seguro? Como vai ser? Então, isso mostra o quanto a gente se cuida. Isso mostra também, obviamente, que a gente cuida muito dos queijos e cuida muito de todo mundo que compra com a gente. Ô, Vini, vamos fazer um bate-bola. Um pouco o Vini, um pouco a Cris, vamos conversando aqui. Amanhã eu vou falar com o Igor, né? Vamos falar um pouco de Filhos do Queijo também, que vocês são da mesma turma, mas é inevitável falar por onde você começou, né? Então, conta um pouco do seu início, a sua entrada aí na queijaria. Vamos daí até o pé do morro, depois você para. Embora. Eu acho que você deu uma introdução fundamental, que é basicamente quando você usa a frase que a queijaria ela é muito mais que uma loja. Eu acho que talvez eu seja a prova que realmente isso é uma verdade, né? Então, eu acho que eu fui mais jovem da turma, da primeira turma do Filhos do Queijo. Eu tinha 17 anos, que foi a minha primeira introdução nesse mundo que era, assim, totalmente diferente do que eu vivia, da minha realidade. Que, basicamente, eu saí do ensino médio e estava naquela fase de saber, e aí, qual faculdade vai fazer, o que você vai fazer da vida, o que você quer para o seu futuro, que eu acho que é uma cobrança que todos os jovens têm, apesar de eu achar um absurdo de certa forma. Mas então, eu já segui a queijaria e através de um post do Paladar, eu consegui encontrar que você estava lançando o projeto Filhos do Queijo e na hora ali eu me apaixonei só pelo que estava escrito ali e eu já vi que era o que eu queria para aquele momento. Então, eu me inscrevi e fui chamado para participar da primeira turma do Filhos do Queijo, onde eu falo que é um divisor de águas assim, na minha vida, que mudou não só a minha vida profissional, né, do que eu imaginava para o meu futuro profissional, mas principalmente para a minha vivência pessoal e social. Ao longo da turma, a gente teve, obviamente, várias imersões ao mundo do queijo, então a gente teve viagens pela Canastra, pelo Cerro, por diversas fazendas aqui do interior de São Paulo, e entre elas a gente tinha uma convivência também muito árdua, a gente tinha uma troca de experiência, troca de vivências e principalmente troca de cultura. Que eu basicamente estava migrando do interior, né, de onde eu nasci, em Jacareí, com 17 anos, para São Paulo, entrando em um universo totalmente diferente, com pessoas totalmente diferentes. E ali eu acho que foi a principal mudança. Então eu fui pelo queijo, fui pelo aprendizado, mas acabei me transformando em todos os aspectos sociais também. Daí, ao longo do projeto, né, tem as viagens e as aulas que eu acabei de comentar, teve a oportunidade também de um estágio, onde eu fui ficar um mês na Fazenda Pé do Morro, do Érico, que também você já comentou um pouco em outras lives, que é um padrinho do Filhos do Queijo, como você acabou falando. E depois de um mês que eu fiquei lá, em um aprendizado também intenso, mas principalmente focado na produção, onde eu colocava a mão na massa, eu fazia o queijo logo no começo, né? Ajudava ele, na verdade, que também era algo totalmente novo para mim. Eu estava aprendendo, ele estava aprendendo e a gente estava se ajudando. E depois de um mês de estágio, ele acabou me chamando para trabalhar com ele. E nisso foi 11 meses praticamente que a gente ficou além desse estágio, também fazendo essa troca de aprendizado, onde a gente desenvolveu algumas receitas juntos, onde a gente aprendeu muito juntos e principalmente ele me ensinou. Assim como você, eu creio que o Érico é um dos meus mestres, uma das pessoas que mais
me fez aprender o que é o queijo vivo, mas principalmente tudo que ele engloba. E daí depois disso, teve o Filhos do Queijo, a gente se formou. Eu fiquei um tempo trabalhando com ele, até que, adolescência, né, 18, 19 anos, eu coloquei na minha cabeça que eu queria me mudar para São Paulo. Daí, quando eu coloquei isso na minha cabeça, foi o que eu conversei com o Érico, que eu precisava da experiência de viver em São Paulo, capital, porque eu saí de um interior, fui para outro interior, assim, tudo isso nessa fase de adolescência, passando para a fase adulta. Então foi um mix de emoções. E quando eu fui para São Paulo, o Fernando me convidou para trabalhar na queijaria. Daí eu acho que o trabalho ficou mais intenso ainda na questão de convivência com as pessoas que estão aqui na live. Foi quando eu tive a oportunidade de conversar e conhecer a Cris e algumas pessoas que estão comentando por aqui também, que eu já vi alguns rostinhos conhecidos. Legal. E, bom, só para contextualizar, né? O Vini está falando aí 2017, tá? Tem 4 anos mais ou menos isso. A primeira turma do Filhos do Queijo, já tiveram várias outras depois. E aí o Vini sai do interior, vai para o interior, muda só de cidade. E quando ele chega em São Paulo, né? Que a gente já se conhecia do Filhos do Queijo, da formação, já tinha viajado junto. E na queijaria é muito assim, né? A gente viveu junto, sei lá, 6 meses, um ano, parecia que já eram 5. Então você imagina depois de 4 anos, é tudo muito intenso. E a diferença entre o Érico e eu aqui que estou entrevistando o Vini é que o Érico não é muito da bronca. Eu já sou um cara que quando precisa dar bronca eu dou. O Érico é muito bonzinho. Mas isso a gente fala já já, isso a gente fala já já. Agora vamos trazer para a Cris. A Cris já contou que ela entrou pela pizza, né? Agora trazendo para a história da queijaria. E a Cris, quando entra na pizza, ela entra no momento que a pizza está ainda se formando. A pizza ficou aberta há pouco tempo, porque não deu, né? Praticamente, a gente abriu em 2018, veio 2019, pandemia, essa confusão toda. A gente está retomando agora, devagarzinho, com o Patrick, né? Fizemos uma live com o Patrick na segunda-feira. E o Patrick sempre foi nosso grande mestre, pizzaiolo, que trouxe, quer dizer, todo o conceito da pizza, porque a gente sempre amou pizza, mas assim, o nosso negócio era queijo. A hora que teve oportunidade a gente fez, fechou e estamos reabrindo devagarzinho com o nosso conceito, com o Patrick fazendo a pizza e tal, e daqui a pouco a gente vai entrar com outras coisas. A gente já falou bastante sobre isso, mas agora vamos trazer para esse momento da Cris. A Cris, quando entra na pizza, né, ela entra para... faz tudo. A Cris é um faz tudo. A Cris, ela é um trator, né? A Cris, você chega para ela e fala assim, Cris, ó, você chega que tal hora e faz isso, ela vai e faz e não para, né? Então ela é uma pessoa super dedicada, assim. E eu lembro quando a Cris entrou, você não ficava tanto assim na pista, ela tinha mais contato com as outras pessoas e depois com a Lu também, né? Aí a gente falou, Cris, tá na louça aí? Vem montar sobremesa. Mas eu não sei montar sobremesa. Ô, Cris, tem que montar essa tabuinha de queijo. Mas eu nunca montei uma tabuinha de queijo. Eu queria que você contasse um pouco disso, Cris, dessa transformação de você chegar e não ter noção, né? Porque você não tinha trabalhado com isso ainda. E como você foi se Não. abrindo, aprendendo. Conta desse momento pra gente que foi bem legal. Ai, foi um momento, pra mim, surpreendente, né? Porque eu entrei, eu não sabia para que lado que eu ia dentro da pizza. Eu via as caixas e falava, nossa, eu via a massa e falava, nossa, tudo pra mim era novo e interessante, mas eu sou muito curiosa, né? E adoro desafios. Então, entrar na pizza pra mim foi um desafio realmente. E quando a Lu chegou pra mim e falou assim, vou montar uma sobremesa e você presta atenção. Eu falei, tá bom. Fui prestar atenção. Aí passou um tempo, ela falou, Cris, pode fazer. Eu falei, posso? Ela pode. Aí eu já comecei a tremer, assim, aí eu comecei a fazer. Mas aí o capricho, o carinho, tudo que vinha junto com a sobremesa foi me chamando a atenção. E aí eu fui me dedicando. E fui me dedicando cada dia mais e com a ajuda dos meninos, o Vini foi um que me ajudou também bastante, porque eu não entendia muito bem, né, as combinações da sobremesa, porque eu não entendia do queijo, então eu não entendia as combinações. Então eu saí perguntando para todo mundo que queijo que era, de onde era o queijo, o que acontecia com o queijo, que tipo de mofo. Então cada um me explicava um pouquinho. E aí eu fui gostando de fazer, né? Apesar de eu ficar com medo, eu falava, não, vou fazer. E eu achava muito interessante, porque quando acabava o trabalho, ficava lindo. E eu vi do cliente que ficou perfeito. E quando eles passavam pelo salão com uma sobremesa para um cliente, o outro cliente já queria, porque viu e achou bonito. Então, isso para mim era muito gratificante. E aí eu fiquei tranquila na sobremesa. Aprendi tudo. Lógico, com a Lu me coordenando em tudo, me ensinando tudo. Porque senão a Lu não funciona a coisa.
E hoje na queijaria é a mesma coisa. Hoje eu faço laços que eu não imaginava que eu poderia fazer. Eu faço decorações das entregas e tudo, e faço assim, não só pensando no que o cliente vai receber, mas no carinho que ele vai receber junto, né? Porque é isso que funciona. Porque a gente não é só colocar na sacola e mandar. Não, tem todo um trabalho, um processo. E isso foi agregando muito para mim no meu dia a dia, em casa, fora, com os amigos, com tudo. E aqui também, né? Porque eu consigo fazer tudo mais rápido, eu consigo entender, assim, os clientes, eles acabam sendo os mesmos em alguns momentos, então eu já sei mais ou menos como que o cliente gosta, como que vai, como coloca, o que fica melhor, e isso já está bem interessante. Que legal. É muito gostoso de ver isso, né? Quando a pessoa se abre, os nossos projetos ele tem sempre esse viés. Por isso que tem muita gente que entra e não consegue se adaptar, porque é muita mudança, a gente abre muita possibilidade das pessoas criarem, quer dizer, a gente gosta de gente curiosa, como a Cris falou, né? Que falou, eu não sei isso, mas eu quero aprender. E às vezes não dá certo de aprender, mas o querer aprender para a gente é muito fundamental. Depois vem a responsabilidade, tudo isso a gente já vai avançar nesse assunto também. Vou trazer para o Vini de volta agora. Bate bola. Vini, já vou fazer uma pergunta já no meio aqui, só para começar a brincadeira. Gente, vocês estão representando muita gente, né? Vocês estão representando, o Vini representando pessoas, muitas que trabalharam, né? A Cris representando quem está trabalhando hoje, muita gente que passou, muita gente que aprendeu, muita gente que ficou às vezes pouco tempo, outros muito tempo, mas que sempre a gente teve essa entrega. Enquanto a gente estava junto, a gente tem sempre essa maneira de trabalhar na queijaria. Para trabalhar aqui precisa estar feliz, precisa acordar e falar assim, eu quero ir para esse lugar. Lógico que não é todo dia, tem dias que a gente não está afim de fazer nada na vida, mas assim, a gente sempre pede para que esteja feliz, esteja realmente tendo essa troca, tendo essa entrega para fazer sentido, e se não, e se esse momento não estiver acontecendo, que você pega todo essa experiência e leve para sua vida, como é o caso que o Vini está fazendo hoje em outro lugar, daqui a pouco ele vai contar do projeto dele. Ô, Vini, vamos lá. O que dá mais trabalho? O que deu mais trabalho aí na sua vida na época da queijaria? Vamos falar da queijaria agora. Agora saiu do Érico, o Vini veio trabalhar na queijaria, já tinha se formado no Filhos do Queijo. Daqui a pouco a gente fala de todas as histórias. Mas o que deu mais trabalho? A minha cobrança lá na loja, assim, no dia a dia, Vini, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Número 1, né? Número 2, fazer a implantação da loja piloto na Bahia ou se relacionar com o Igor? Qual dos três é mais difícil? Olha, eu acho se eu acertar essa pergunta, provavelmente eu passo em alguma federal, assim, porque ela é nível alto. São três opções muito complexas. Mas, olha, para ser sincero, eu acho que estar na queijaria, eu acho que foi o principal desafio, né? Quando você comenta de você estar ali puxando e cobrando e etc. Foi, eu acho que a principal dificuldade, o principal aprendizado também, pelo fato que eu entrei na queijaria na parte de vendas, né? Então eu fazia todo o atendimento, todo o cuidado e tudo que engloba a loja, que é aquela partezinha da frente, né? E toda a parte de trás eu fui sendo um desafio muito árduo porque eu não tinha um conhecimento, né? No queijo eu já tinha tido Filhos do Queijo, já tinha tido a vivência com o Érico, que foi também de grande aprendizado. Daí quando você me convidou para sair da loja e entrar na parte de trás, depois daquela portinha onde tem o mapa, eu acho que foi um desafio muito grande, pelo fato que daí a gente começa a entender uma parte mais técnica e teórica de loja, de curso, de vivência, e que eu não tinha conhecimento nenhum, e você sabia que eu não tinha conhecimento nenhum, e mesmo assim acreditou e me deu a oportunidade de estar lá tentando, sabendo que eu ia errar, mas estava lá para cobrar e para falar assim, ó, aqui tá errado, mas aqui tá certo, vamos por aqui. Então eu acho que a partir do momento que eu tive o desafio de estar na parte de trás da loja, com você me cobrando, me desafiando e mostrando o que é certo e errado, eu acho que acabou ficando mais fácil eu lidar com as outras duas questões, né? Então, a Bahia foi uma experiência incrível, muito enriquecedora, que eu acho que se eu não tivesse tido a vivência de loja com você do meu lado, provavelmente eu teria surtado, alguma coisa do tipo, além, assim, porque foi uma experiência muito boa, mas foi uma experiência muito intensa, né? Então, a Bahia é muito intensa e eu acho que estar lá implantando uma loja em questão de dias, no meio do carnaval, com 18, 19 anos, sem saber nada de mundo administrativo e de implantação, eu acho que esse desafio só foi possível
pelo que eu aprendi semanas e meses atrás com você do meu lado. Então, e com o Igor, assim, a gente vai se virando. Gostei do final, o Igor, a gente vai se virando. Pense em duas pessoas que é gato e rato. Pense em duas pessoas que estão se amando, daqui a pouco é isso. E eu tô aqui só de longe sem ver, né? Mas são duas pessoas muito queridas, assim, que a gente sempre se fala, né? Agora eu tô mais próximo do Igor pela questão da vida, o Vini tá mais longe e o Igor tá junto nos projetos aqui. Se bem que no momento ninguém tá junto de ninguém, né? A gente tá todo mundo só no vídeo, um com o outro. Mas a gente se gosta demais e tem muito carinho e sempre se conversa e pede opinião. Mas gostei muito da sua resposta. Inclusive, já que você falou tudo isso aí da Bahia, eu vou arrumar um projeto novo lá para você. Tem lugar para você morar e tudo, já que você viu? É isso. Seu... Que esse mestrado eu já passei. Não, só para contextualizar, né? A queijaria tem uma forma de trabalhar, assim, a gente vai fazendo muito piloto nas coisas. A gente acredita muito que não adianta a gente simplesmente chegar a ter uma ideia. A gente pega uma ideia, a gente faz acontecer. E é com esse aprendizado que a gente vai errando. Amanhã nós vamos falar com o Igor sobre a rede de franqueza, por exemplo, que a gente criou com as lojas em São Paulo. Então é nisso que a gente vai aprendendo e vai modelando as coisas, vai realmente trazendo principalmente para os produtores essa experiência, né? Então o Vini tem esse projeto hoje, ele só tem condição, tenho certeza, de lidar com isso hoje por tanta coisa que ele passou, né? Sem dúvida. Assim como a Cris, que hoje está na loja virtual, e todos os pedidos passam pela mão dela, eu tenho certeza que se ela não tivesse passado pelo projeto da pizza, e ela já falou aqui várias vezes, comecei a aprender sobre queijo, entendi isso, de onde vem, produtor, e vira e mexe quando era possível e necessário, ela atendia também. Então, é uma experiência que vai levando a outra, né? Então, o fato de você experimentar e errar muito, a gente erra demais, a gente erra todos os dias, a gente aprende com esses erros, a gente está acostumado a falar na cara um do outro, né? E quando isso não acontece, a gente provoca também, porque nós somos humanos e vamos errar, mas aquela história, a gente não quer persistir no erro, a gente quer sempre olhar para frente, né? E entender que, lógico, vai ter dia que não vai encaixar, vai ter dia que você vai olhar para essa pessoa e falar, nossa, que saco que eu trabalho com essa pessoa, mas depois se colocar no lugar do outro, assim por diante. Mas é através dessa experiência que a gente vai aprendendo mais sobre queijo, que a gente vai se perguntando se a gente está feliz ou não, se a gente quer estar naquele lugar ou se quer mudar. E vai aprendendo também a parte que é necessária, né? De mexer com uma planilha, de fazer um atendimento, de compreender, agora trazendo para a Cris, né, Cris? Quantas vezes que a gente já tem um modelinho lá tudo montado e daqui a pouco a gente trabalha muito com evento, né? A gente atende bastante empresa. Então, vira e mexe, a gente está lá, legal, tem que fazer essas 30 montagens hoje. Aí vira a Isabelle, fala com o Wellington, com a Lu, chega na Cris. Ó, Cris, é o seguinte, são 4 da tarde, agora acabou de entrar mais 45 kits, né? Isso é uma coisa que acontece no dia a dia, então precisa ter jogo de cintura, né? Então a gente é uma empresa que a gente trabalha muito nesse formato. Ó, Cris, entrou 45 aí, tudo bem? Da mesma maneira que a Cris fala, ó, eu tô cansada, vou cuidar da minha mãe, vou ficar 3 dias em casa. Pode também. É assim que a gente entende. Então é uma empresa que, assim, lógico, tem horário e tudo mais, mas a gente está focado nas pessoas, a gente está focado em todo mundo estar lá e fazer uma contribuição coletiva, crescer junto e respeitando que tem momentos ruins, momentos bons, e a empresa passa por isso também. Então, Cris, eu queria que você contasse um pouco dessa sua realidade da loja virtual, assim, para as pessoas entenderem, né? Como é que chega o pedido que você monta, toda a questão dos cuidados, a questão da embalagem, para as pessoas entenderem os bastidores do que coordenar assim a loja virtual, estar nesse papel de liberar o pedido para as entregas. Conta para o pessoal essa lógica aí. Ah, então, essa lógica, ela, quando eu entrei, que você me convidou, e você falou assim, vamos fazer um teste de 3 dias, né? Aí eu falei, tá bom. E aí, desafio, eu falei, vou. Quando eu cheguei, a Isabela falou assim, ó, o primeiro teste é se você conseguir fazer uma embalagem. Eu falei, tá bom. Aí eu olhei, fiz a embalagem. E aí eu falei, aprendi, né? E depois de 3 dias aí fechou, vamos ficar com você. Eu falei, nossa, agora a responsabilidade cresceu. Que antes eu tava só ajudando, só. E aí, com o tempo, eu fui vendo que a responsabilidade realmente era maior. Mas pegando o gancho que você falou, não é só montar pedido, não é só, somos pessoas. E isso rola muito aqui, porque a gente trabalha em conjunto, a gente faz coisas em equipe mesmo. Então não é uma coisa assim, ah, Cris, você tem que montar o pedido e se vira sozinha. Não. Tem todo um aporte por trás, né? E para mim, assim, chega o pedido de manhã,
vem no grupo, nós temos um grupo de WhatsApp, e vem esse pedido no grupo. E eu faço uma relação, né? Às vezes tem pedido que tem que ser entregue tipo, 11 horas da manhã, tem pedido que tem que ser entregue meio-dia. Então eu vou dando prioridade quem tem horário e eu vou montando os pedidos. Mas isso eu tenho que, antes, eu tenho que saber como está o queijo, a qualidade, o corte. Faço vários cortes, aprendi a fazer vários cortes de queijo. E às vezes são peças muito grandes, e aí quando eu olho eu falo, nossa, eu não vou conseguir cortar. Aí vem o Lucas, que é o técnico, né? Ele explica pra mim, eu deixo o Lucas louco, eu passo o dia inteiro perguntando coisas pra ele do queijo. Por que esse queijo tá com esse ponto? Por que tem que cortar assim? Por que tem que cortar assim? Não posso cortar assim? Não, não pode cortar assim. E eu monto tábuas de queijo também. E nessas tábuas você tem que ter o cuidado de mandar a fatia certa para a pessoa ter a noção de como que é o queijo. Tanto em questão da casca, da massa. Então eu tenho que ter todos esses cuidados. E aí eu vou atrás do Lucas e ele vem e me explica, olha, corta assim, corta assado, desse jeito. Se você cortar muito grosso, não dá, muito fino. Então tem todas as pequenas coisas que tem que se atentar. E depois que eu vejo tudo isso, monto tudo, passo na lousa para poder eu localizar melhor, né? E aí eu faço toda a embalagem. Aí junto com a embalagem, vem que a gente brinca, que a gente fala que são os frufrus, né? Que são as decorações. Que no começo para mim era muito complicado, eu achava que era bicho de sete cabeças. Eu olhava assim e falava assim, nossa, eu não vou conseguir fazer isso. Onde que eu vou conseguir fazer um laço? Não dá, não. E aí, e a minha letra, que a gente tem que escrever também nas pedras de ardósia, para ensinar o cliente o que ele está comendo. Porque não é só colocar o queijo na pedra de ardósia e falar, toma aí o queijo. Não, ele precisa entender o que ele está comendo, que bicho que é, e se é maturado, se não é maturado, se é cremoso. Então, tudo isso a gente tem que escrever. Aí vinha o problema que a minha letra era feia. Mas aí eu fui trabalhando isso também para melhorar, para o cliente entender. Se eu não entendo, como que ele vai entender? Então, a preocupação maior minha é que tudo que chegue para o cliente chegue de uma maneira muito simples, bonita, organizada, mas porém simples, que ele possa olhar e entender o que ele comprou, o que ele pediu, mas também que ele entenda de onde vem, como vem. Então, essa maneira de embalar, eu já faço prestando atenção, como se eu fizesse para mim, né? Eu penso assim, se eu gostar, se ficar bonito para mim, então o cliente também vai gostar. Então, geralmente eu faço isso. E é correria o dia inteiro, mas é uma correria gostosa. Não vou dizer que não é cansativo? É cansativo, porque a gente corre da hora que chega até a hora que sai. Às vezes é 5:30 da tarde e tem um pedido. E você tem que sair correndo para fazer e o pedido é super grande. Mas assim, é gostoso, porque trabalhamos em equipe, trabalhamos junto, um cuidando do outro. Você não está bem hoje, então deixa que eu faço. Isso acontece muito aqui. E não é uma coisa de chegar e falar, olha, eu não estou bem. É perceber que o outro não está bem, que o outro precisa de ajuda. Esse lado humano nosso aqui na queijaria é muito importante. E é uma coisa que me pegou bem. Porque não é aquela coisa de você acordar e falar, eu vou trabalhar. Não, eu vou trabalhar. Tô cansada, mas eu vou trabalhar. Então, isso é uma coisa que cada dia fica melhor. E eu aprendendo, eu tendo mais agilidade. Hoje eu posso dizer que eu monto 20 pedidos em 2 horas tranquila. Assim, não fico mais escabelada como eu ficava antes. Porque antes eu ficava tensa, corria para um lado, corria para o outro. Não conhecia os queijos, então era tudo na base de eu tinha que ler, eu tinha que perguntar. Mas hoje não. Hoje eu bato o olho e falo, sei que queijo que é, como está. E lógico, eu tenho o apoio de todo mundo por trás, né? Então isso para mim já é muito válido. E a Lu que me ensina tudo de decoração e me dá muita força. Quando ela percebe que eu tô assim meio tensa, meio com medo de alguma coisa, ela fala: "Não, faz que você vai conseguir". É tudo que eu consigo. Ah, você tá enchendo muita bola da Lu, eu não tô gostando. Mas é Verdade, eu tô aqui pra verdade. E tem outra coisa também, né, Cris? E quando tem os arranca-rabo aí, também a gente vai, 1, 2, 3, depois senta e fala e olha que você é uma pessoa. fala, Eu não acho que isso é tem. uma coisa que foi muito importante para você, né? Eu sempre percebi isso. Você é uma pessoa que você gosta de resolver as coisas. Então, lógico, tem dia que, como qualquer ser humano, a gente olha, não gosta, tal, vai embora para casa um dia triste, assim por diante. Mas a gente tem como filosofia da queijaria chegar e resolver. Tem horas que é complicado, começa a formar grupos, isso acontece em qualquer lugar. Mas vai chegar uma hora que vai resolver. É o que a gente sempre fala. Aqui vai chegar uma hora que a gente vai entender o que está acontecendo e vai resolver. Às vezes demora, às vezes não. Então, isso eu penso que é uma coisa importante para você. Isso é muito importante. Foi uma das coisas que
me pegou bem. Porque essa coisa de eu ficar pensando, de eu levar para casa, isso e remoendo, eu não sou assim. Né? Eu chego, eu falo o que eu penso, na hora que eu penso, como eu penso. Então, isso aqui acontece muito. Não gostei, não tá bom, não é assim, então vamos resolver, vamos melhorar. Mas é olho no olho. Não tem aquela coisa de levar para casa e depois ficar remoendo, e depois chegar aqui bicuda, brava e não fazer o trabalho direito, não ter um dia bom. Não, a gente se resolve. Que seja gritando, que seja conversando, mas a gente dá um jeito de se resolver. Isso para mim é muito importante. Eu não sei lidar com as pessoas de outro jeito. No meu dia a dia, no trabalho, eu sou muito transparente, eu falo exatamente o que eu estou pensando na hora que eu estou pensando como. Porque se a gente não trabalhar assim, se eu não for transparente com quem eu trabalho, com quem eu convivo a maior parte do dia, eu não vou ser transparente em nada na minha vida. Então, eu não sei ser diferente. Então, isso é muito bom aqui. Porque a gente tem um lado legal, tem um lado de companheirismo, mas tem um lado sério também, né? E, assim, eu sou a tia de todo mundo, a mais velha aqui dentro, eles são muito mais novos, mas assim, tem uma responsabilidade. Então, todo mundo sabe o que tem que fazer. Não é aquela coisa de chegar de manhã e ficar, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Não, todo mundo tem o seu caminho e sabe o que vai fazer. E aí a gente tenta não atrapalhar o outro, tenta ajudar. Mas se está atrapalhando, a gente chega e fala. É fato. Eu, então. É isso aí. E aí, no momento de pandemia, né, que a gente está tentando se organizar da melhor maneira, então a gente se cuida nesse sentido, né? Então vê onde vai ficar cada um, então a gente vai mudando as coisas, quer dizer, tem muita coisa acontecendo, legal. Voltando para o Vini agora, vamos lá. Vini já contou lá de trás, já contou da queijaria, aí o Vini resolveu sair da queijaria. Eu queria que você falasse um pouco da República do Queijo, porque você morou na República do Queijo. Deve ter momentos que moraram uns 28 lá, né? Fala o que é a República do Queijo depois da sua saída e depois já conta do seu novo projeto hoje. Emenda nele para explicar como você tem trabalhado, que é muito bonito o projeto. Legal. Então, daí a partir do momento que eu fui trabalhar na queijaria, né, onde a gente já comentou um pouco, nessa minha mudança para São Paulo, acabou nascendo a República do Queijo, que é basicamente um outro projeto também super bacana, que trouxe experiências e vivências incríveis, bastante troca, que era uma casa na Vila Madalena mesmo, bem próxima à loja, onde morava pessoas que precisavam estar no projeto pessoalmente, né? Então, tanto o pessoal que vinha do Nata fazer, seja curso, seja para trabalhar, acabava ficando lá. Eu que vim do interior, e as pessoas do mundo inteiro. Eu vi que a Bruna, lá do Belém do Pará, da Ilha do Marajó, está aqui na live. Ela também já ficou na casa. Então, era um espaço onde todo mundo que precisava, um lugar para ficar, ao longo do período que estava vivendo a queijaria, tinha essa possibilidade. E lá era basicamente um espaço para você dormir e viver, mas que trouxe experiências e vivências únicas também. Então, era um lugar que a gente trocava muita ideia, trocava muita experiência, fazia a gente evoluir muito, principalmente agora, olhando de fora, que é óbvio que a partir do momento que você está vivendo aquilo, tem seus altos e baixos, mas quando você sai e começa a ter uma visão de fora do que foi essa vivência, você tenta retirar tudo de positivo e você vê que foi uma experiência também que fez eu ser o que eu sou hoje também é graças à República do Queijo. E nesse período, então, eu ficava na República do Queijo, morando, e com isso eu trabalhava na queijaria e também trabalhava na pizza da queijaria. Então, foi onde eu também tive o prazer de conhecer a Cris, ela comentou já um pouco das nossas experiências e trocas, mas o que a Cris falou a respeito da queijaria como empresa, eu faço 100% das minhas palavras também. Eu acho que, pegando realmente a queijaria como CNPJ, uma das coisas que eu mais admiro até hoje é o lado humano dela, assim, a forma que ela vê os seus colaboradores, né? Então, a queijaria e a pizza da queijaria sempre foi muito mais do que uma empresa na questão social. Como eu já comentei, né, que eu sou do interior e acabava ficando na República do Queijo, para poder estar em São Paulo e trabalhando nos projetos, mas sempre que eu precisava, assim, eu acho que seja quando eu chegava e falava que eu precisava ficar um tempo em casa, no interior, ou até o Fernando ou as outras pessoas percebia que a gente precisava do nosso tempo, assim, automaticamente ele falava assim, não, pode tirar uma semana e ficar na sua casa, com a sua família. A queijaria como empresa sempre conseguiu olhar o que você estava precisando naquele momento e de uma forma muito natural.
Então, eu acho que a Cris comentou que eu ajudei ela a conhecer um pouco de queijo nas montagens, que é uma questão mais profissional que eu consegui passar para ela, e sou grato por ela ter conseguido aprender um pouco comigo. Mas ela, eu acho que não sei se ela tem noção do tanto que ela me transmitiu conhecimento também, mas de uma forma muito mais social. Assim como todas as pessoas que estão no projeto, né? Você, a Luciana, que a gente está comentando bastante aqui na live, o Igor, que também está aqui por trás. São pessoas que faz a gente se sentir realmente numa empresa diferenciada, assim, que você tá ali porque você gosta de trabalhar com queijo, porque você tem o seu horário, você tem sua carteira assinada e etc. Mas você tá muito mais, assim, vivendo aquela experiência, convivência, retirando aprendizado. Sempre que você erra, as pessoas sabiam, uma certa forma, te levantar e te mostrar um lado certo. Então, assim, a questão humana da queijaria é uma das coisas que eu admiro e acho um super diferencial e uma coisa muito bonita. Assim, eu acho que todo mundo que teve a probabilidade de conhecer de perto como que é a queijaria, com certeza tem isso também como uma paixão e uma admiração. Então, nesse projeto, daí eu ficava na República do Queijo, trabalhava na queijaria, e daí eu passei, então, do meu início foi como vendedor, eu fazia toda a parte de loja, que é muito mais do que a venda também, né? A gente faz todo o cuidado com queijo, diário, cuida da câmara, é limpeza dos queijos, é embalagem, é reembalagem, é contato direto com a pessoa que está ali na sua frente, querendo uma explicação, por ser um alimento ainda muito novo para muitas pessoas, né? Então, essa troca frente a frente com o consumidor final. E também com a questão dos produtores, eu tive a oportunidade de conhecer muitos produtores, além dos que eu conheci através do Filhos do Queijo, mas também na loja, porque bastante gente que está produzindo ou quer começar a produzir acaba indo na queijaria como um ponto de referência. Assim, a pessoa já ouviu falar da queijaria em algum momento, então ela vai atrás, ela vai até a loja a fim de sentir realmente qual é o projeto, e qual é a energia e qual é o real significado. Então você está ali na frente, com seja o cliente, seja com o produtor, é uma forma que você expressa todo o seu amor, tudo que você aprende de queijo de uma forma muito natural. Daí, após esse período, o Fernando me convidou para fazer mais a parte administrativa, né? Então a gente também comentou um pouco. Eu fazia basicamente um pouco de tudo, mas na questão administrativa. Então a gente cuidava dos cursos, atendimento e uma questão mais técnica necessária de empresa. E também, quando surgiu o projeto da pizza da queijaria, eu também mergulhei de cabeça e fiquei desde o começo até um bom tempo, eu acho que deu uns 9, 10 meses que eu fiquei entre a queijaria e a pizza da queijaria, também nessa troca. Assim, eu não sabia muito, minha primeira experiência trabalhando como em uma cozinha, em um garçom e etc. Então eu acabava fazendo um pouco de tudo que estava no meu alcance e aprendendo e trocando muito com as pessoas que estavam ali, principalmente com o Patrick. Hoje em dia eu sou mais apaixonado ainda por pizza e falo mais criterioso, digamos, pela toda a trajetória que a gente teve junto com ele, de treinamento, de comer muita pizza. Então, esse projeto entre a queijaria, República do Queijo e Pizza da Queijaria, a gente brinca que foi nossa faculdade, nossa pós-graduação e nosso mestrado, porque realmente é aprendizado muito intenso de uma questão muito ampla. Então, a gente fala de queijo, a gente fala de pizza, a gente fala de amizades, de troca, que nem eu tive com o Fernando, eu tive com a Cris e assim vai indo. E principalmente uma questão, eu acho, cultural muito bonita, né? Eu acho que a queijaria tem como foco ter queijos do mundo inteiro e, consequentemente, contatos e troca com pessoas do mundo inteiro. Então, eu tenho amigos hoje da Bahia, de Belém do Pará, tenho de São Paulo, tenho dos interiores, tudo que o queijo me proporcionou. Então, eu acho essa questão que a gente comentou de toda uma parte mais social e humana da queijaria é uma das coisas que eu mais admiro e sou muito feliz por ter entrado nesse projeto e estar de uma certa forma até hoje. E aí conta do que você está trabalhando hoje, que aí você saiu da queijaria, você cansou, abriu a língua, falou, quero minha família, quero minha casa, vou voltar para minha cidade, só que aí não conseguiu não trabalhar com queijo, né, Vitor? Exatamente. Então a bipolaridade falou, né, mais alto. Assim como eu comentei que eu quis ir para o interior, chegou um momento que eu falei assim, não, eu preciso ir para São Paulo, daí eu fui para São Paulo, daí chegou um momento que eu falei assim, não, eu preciso voltar para o interior. E daí eu coloquei na minha cabeça, assim, estava muito feliz na queijaria, obviamente com seus altos e baixos,
Mas chegou um momento que eu queria ficar mais próximo da minha família, do meu interior, dos meus amigos. Principalmente, eu acho que por uma questão de idade, né? Então, eu tinha 19 para 20 anos quando eu tomei essa escolha. Então, eu acabei decidindo voltar aqui para o interior. E, de uma forma muito natural, surgiu o projeto da Queijaria Aquários, que é basicamente onde eu estou à frente hoje, que é um projeto onde a gente busca trazer produtos de pequenos produtores, seja queijos, geleias, azeites, antepassos, tudo que eu conheci ao longo desse tempo, dessas vivências que a gente comentou anteriormente, onde eu estava vendo que tinha uma carência muito grande aqui no interior, né? Então, atualmente, a loja, a Queijaria Aquários, fica em São José dos Campos, onde é uma cidade muito próxima de São Paulo, né? Eu creio que de carro deve dar 1 hora, mas ainda assim, aqui é um polo tecnológico, tem grandes indústrias e grandes empresas. É uma cidade grande por ser um interior, mas ainda assim tem muitas necessidades, principalmente culturais, digamos assim. Tem um pouco dessa questão que tudo demora um pouco para chegar. E quando eu voltei para cá, basicamente não tinha nenhum espaço, não tinha queijos artesanais brasileiros, nenhum espaço que valorizava o pequeno produtor. Daí surgiu a ideia da gente abrir dentro do Desenrolha, que é uma loja especializada também em vinhos, mas daí é uma questão de vinhos do mundo inteiro, mas ainda assim com uma pegada do pequeno produtor. E dentro dessa loja que estava inaugurando também aqui em São José, no meio da pandemia mesmo, a gente inaugurou em agosto, surgiu a ideia da gente ter um espaço dentro do Desenrolha, onde a gente ia falar de comida viva, a gente ia falar de pequeno produtor e a gente ia falar de produto brasileiro. Então, atualmente, esse espaço a gente tem queijos de vaca, cabra, ovelha e búfala, a gente tem geleias, a gente tem azeites, tudo de uma forma, obviamente, menor, é um espaço que a gente tem aqui reduzido, mas com a principal ideia de trazer comida de verdade para o interior, para as pessoas que têm vontade de conhecer, para as pessoas que têm vontade de se alimentar e saber da onde que vem o seu alimento, que também é uma das coisas que a queijaria me ensinou muito. Eu acho que ela me transformou minha visão de ver o alimento e a questão social dele. Então, a gente olhar para esse produto e falar assim, da onde que ele veio? Quem que fez isso? Quais são os ingredientes desse produto? Então, nosso espaço aqui, assim como a queijaria me ensinou, é ser mais do que uma loja. Por isso eu acabo falando de espaço, queijaria aquário, que é onde você pode vir, quando possível. Infelizmente, aqui a gente está na fase vermelha ainda. Mas sempre que tem a possibilidade, você pode comprar o seu queijo para levar para casa, você pode consumir também em formato de tábua. E aqui a gente troca muita ideia também sobre comida de verdade, sobre quem faz, sobre trocas e etc. Muito legal, Vini. Bom, quem tá te assistindo aqui, que um monte de gente tá, o Patrick falou, a Maristela tá aí, o Igor, um monte de gente que comentou aí, né? Acho que consegue entender bem como você chegou na queijaria e como você está hoje, né? Então, isso não é por causa da queijaria, não é por causa da. É também por causa da queijaria e é também principalmente por você, por quem você é, pelo seu caráter, ética, assim por diante. Mas é principalmente por estar aberto ao mundo, assim, por estar aberto para ser curioso, como a Cris falou, por estar aberto a tomar as pancadas e cada um do seu jeito aprender com isso, né? Então, enquanto educador que eu sou, enquanto, né, o projeto da Queijaria é um projeto de educação, eu fico muito feliz, assim, e ainda, né, tô conversando só com você e com a Cris, ainda vem o Lucas hoje à noite, o Igor amanhã, o Wellington, nossa, eu tô realmente muito feliz, porque a gente percebe essa evolução natural, né, de estar bem trabalhando com uma coisa que faz bem, né? A gente falou muito isso com a Roberta ontem, a gente trabalha com comida viva, a gente acaba sendo instrumento do campo, do produtor, e a gente se alimenta disso também, né? Então fica uma coisa assim muito verdadeira, muito gostosa. Então, realmente, parabéns aí pelo projeto. E agora vamos terminar aqui com a Cris. Cris, é o seguinte, eu quero que você explique pro pessoal agora como que é a nossa loucura de eventos, né? Porque você falou da loja virtual, tal, que tem o dia a dia, que tem aquela rotina, que entra queijo, assim por diante. Mas me fala como é aqueles dias, por exemplo, que nem teve há 2 semanas atrás, que aí veio o Lucas, veio todo mundo, que tinha que montar 570 kits num dia. Como é que funciona um dia desse? Conta aí. Nossa, o dia desse ele é preparado psicologicamente uns dias antes, né? Que a gente já entra no clima da coisa, assim, já fica, dorme e acorda pensando o que que eu posso fazer melhor para dar certo e no dia tá tudo pronto. Então a gente tenta fazer da melhor maneira possível. E aí a gente percebeu a demanda do final do ano que a gente podia montar como se fosse uma linha de produção.
né? Cada um fazendo uma parte para poder andar mais rápido. E essa dos 500 queijos foi mais ou menos isso. E a gente fez uma linha de produção, você faz isso, e passa para isso, e passa para aquilo, embala, coloca etiqueta, porque não é só mandar o queijo, né? A gente tem que embalar, tem que colocar etiqueta, tem que explicar, tem que fazer o descritivo, dizendo de que tipo de bicho, como é tratado, como a gente manda também um papel explicando a conservação do queijo. Então, tudo isso tem que estar. Então, a gente elabora uma OS, faz tudo bonitinho e entra na linha de produção e a gente vai trabalhando junto. A gente faz muitos eventos, verdadeiramente. E, assim, 500 hoje, 200 amanhã, e tem que ter todos os detalhes. Então, a gente para olhar todos os detalhes e fica correndo que nem um monte de louco, mas no fim dá certo. Quando a gente entrega, né, que vem a pessoa retirar, ou a gente põe um entregador para entregar, e parece aquela coisa assim, nossa, o filho saiu, agora nasceu, é o filho. Porque é gostoso a gente ver, né? Ficou tudo pronto, que deu certo, mas é tudo loucura, não é de tipo assim, hoje tem 500 queijos, vai ser fácil. Não, porque junto com os 500 queijos, tem o dia a dia, tem o site. E o site não são 5 pedidos, são muito mais, né? 40 pedidos por dia. Então a gente se divide e fala, ó, você faz essa parte agora, eu vou fazer essa, e a gente acaba correndo para um lado, para o outro, mas dá certo. Mas é loucura. E assim, alguém me disse no final do ano, janeiro é muito calmo, janeiro é muito tranquilo, janeiro não tem nada, pode ficar sossegada, você vai conseguir organizar seu departamento. Eu estou procurando esse janeiro até agora, porque, graças a Deus, apesar de tudo que a gente está vivendo, dessa pandemia, nós não tivemos um dia calmo. Não tivemos janeiro calmo, não tivemos fevereiro, março. Não tem meses calmos. A gente está sempre correndo e tem sempre... Os eventos, eles aconteceram muito, vieram desde o final do ano para cá, e eles, cada dia mais, tem mais. E aí, quando liga assim, perguntando, tem tal queijo assim? Aí eu já fico assim, falo, pra quê? Não, porque eu queria saber se tem bastante. Quantas peças tem do canastra? Aí eu falo, mas qual canastra? Não, curado. Mas, tá, mas pra quê? Não, eu só quero saber quantas peças tem. Isso é de manhã. Aí quando chega no final do dia, então, nós vamos precisar de 500 peças de canastra, cortado, embalado. Pra quanto? 3 dias. Legal, 3 dias, isso. Mais tudo que você tem para fazer, mais do que já tinha esperando, que já estava esperando. E aí, vamos planejar, né? Vamos pôr todo mundo para planejar, põe todo mundo para trabalhar e tira a Fernanda de Morungaba, tira a Luciana de Morungaba e vem para São Paulo trabalhar. E junta todo mundo na loucura. E não venha mais me dizer que tem meses calmos, tá? Isso aí você é lenda. Mas não dá para comparar com dezembro, hein, Cris? O dezembro, quando chega 1º de dezembro, fala, galera, ó, faz tudo que tem que fazer, porque agora vai ser só dia 1º de janeiro. O Vini já passou por isso, sabe bem o que é. Eu entendo, né? Realmente, a gente conseguiu com a pandemia, né? Foi muito difícil o começo, março, abril do ano passado, mas aí a gente conseguiu se virar, conseguiu, como a gente... o nosso projeto é um projeto que cria muita coisa o tempo inteiro e vai testando, errando, e algumas coisas vão dando certo, a gente conseguiu uns encaixes legais, e a gente nunca pode esquecer que nós somos aqui à frente, né, do produtor lá atrás. E como a gente é pioneiro, a gente puxa uma fila. Então, se a queijaria não consegue puxar essa fila, as outras lojas também ficam com... Cada loja tem a sua identidade, o seu projeto, o seu jeito de trabalhar. Mas se a gente não faz essa roda girar nesse sentido de trabalhar com os produtores, e eu sempre repito isso, a gente não trabalha com 7 produtores, a gente trabalha com dezenas, às vezes com centenas de produtores. Então a gente precisa ter muita organização para pedir, ser responsável para pedir um pouco de todo mundo, né? Tem todo um trabalho que começa com a Isabelle atendendo, e aí depois tem todo o debate que às vezes entra o Hélito, às vezes entra o Lucas, para depois chegar na crise e resolver. Aí vem... Então foi o que a Cris falou. Tem o dia a dia e tem muita coisa acontecendo, né? E tem que ter muita organização. Então a gente tem conseguido se organizar de uma maneira muito legal e procurando ser justo no sentido de atender todos os produtores, no sentido de se organizar administrativamente, que a gente tinha muita dificuldade nisso lá atrás. Às vezes os produtores não entendiam isso. Pô, mas o Vini passou muito por isso, né? Quer dizer, há um tempo atrás, a gente tinha muita informação para lidar. E a empresa era nova, assim, ela foi aprendendo. Então, hoje a gente já tem um know-how que faz com que a Cris, que está com a gente
na queijaria, porque antes estava na pizza, há um ano, já fale com essa propriedade toda e já entenda que ela faz parte do processo de montar um evento que começa na Isabela e termina nela, mas tem várias pessoas aí no meio, né? Então, a gente realmente aprendeu com isso. Mas dezembro é dezembro, né, Cris? Mas dezembro para mim foi uma escola. Engraçado, ontem eu tava falando isso pro Wellington. Falei, nossa, Wellington, se não fosse dezembro, eu não conseguiria fazer tudo tão rápido como eu faço hoje. Porque assim, o pedido ele chega e às vezes o queijo tá cortado, às vezes não está. Então eu tenho que cortar o queijo, eu tenho que fracionar o queijo, eu tenho que embalar o queijo, eu tenho que ver a qualidade do queijo, porque não é, tem que ver se ele está realmente apto a ser degustado. Então eu tenho que ver tudo isso. E hoje eu já faço isso muito rápido. Antes eu tinha que ler tudo, eu tinha que olhar. Hoje eu olho, eu sei como é que tá o queijo, eu sei como é que vai, eu faço muito mais rápido. E a minha escola foi dezembro. Dezembro foi assim, porque nós montamos uma linha de produção, nós entramos em todo mundo, assim, da Isabelle até o final, até o empregador. Então a gente tinha toda uma planilha para tudo, que é uma coisa que eu me perco muito, porque eu ainda me atrapalho com as planilhas, porque são muitas planilhas. Mas assim, eu falo para todo mundo, gente, me lembra que eu tenho que olhar a planilha tal, escreve ali que eu tenho que fazer para eu poder ir lembrando. Mas por trás de tudo isso é toda uma organização mesmo. Mas é uma coisa saudável, não é uma coisa que fica assim, um atropelando o outro, um brigando com o outro, não, é saudável. A gente consegue se organizar de uma maneira que sai tudo no horário. E aí, quando sai, você só olha assim e fala, seguimos. E dezembro foi minha escola. Dezembro Bonito. ficou marcado. É. Foi um dezembro histórico para a gente. Dezembro sempre é, mas esse foi realmente histórico. A gente praticamente morou na queijaria e a gente não pode esquecer nunca que a gente está em pandemia. Então, tudo isso que a Cris está falando é de máscara, álcool gel o tempo inteiro e lavando tudo o tempo inteiro. Sim. Então, assim, a gente está realmente. Se já tinha aprendizado com pandemia, então, para ter manipulação é outra história, é tudo mais difícil. A forma de receber os queijos dos produtores, a forma de buscar, porque a gente busca muito queijo ainda. E no meio de tudo isso, a gente tem os cursos funcionando que estavam, pararam, né, e um dia voltam. Tem o DNA que nós vamos falar hoje à noite. Tem a queijaria na quebrada que nós vamos falar também amanhã. Né? É muita coisa acontecendo. Então todo mundo se desdobra bastante, tem que estar muito focado para buscar as informações, crescer e tal. Então por isso que a gente está crescendo coletivamente e eu fico assim muito feliz. Vocês dois representaram muito bem, como o Igor falou. Vocês deram um show, né, na oratória. Foi bonito de ver, parabéns mesmo, porque tenho certeza que quem trabalhou na queijaria e assistiu deve ter ficado muito feliz, se sentiu realmente representado. Então, ó, obrigado de coração. Vini, dá o seu boa tarde final depois da Cris Daldella. Muito obrigado. Legal. Primeiramente, eu quero agradecer a você, né, por tudo que a gente comentou ao longo dessa live, todo o aprendizado. Mas hoje, em específico, eu quero agradecer, como você comentou, que a gente está aqui representando todo mundo que passou pela queijaria ou que está na queijaria. Eu quero agradecer cada pessoa que em algum momento cruzou os nossos caminhos, começando pela Cris, que ela sabe todo o ensinamento, e eu comentei um pouco que ela passou, mas desde o começo mesmo, quando a gente fala, desde o Alessandro, que foi assim que eu entrei, todas as pessoas, eu acho que de uma forma muito natural, a queijaria ela atrai pessoas com o mesmo foco, com a mesma questão social e com a mesma vontade de aprender e de ensinar. Então, eu acho que cada pessoa que passou ao longo desses anos e que está na queijaria hoje em dia contribuiu de alguma maneira para a queijaria ser o sucesso que é hoje. Então, eu acho que, lógico que você tem um papel único, né? Você que criou a queijaria, mas todas as pessoas contribuíram de alguma forma. Eu acho que tem o dedo de muita gente para a queijaria ser o que é hoje. Então, eu só tenho a agradecer a você e todo mundo que tive a oportunidade de conhecer, seja ao longo desses anos que a gente conseguiu viver em qualquer projeto, seja no Quitanda, na Pizza da Queijaria, seja na República do Queijo, seja na queijaria em si ou através dos produtores. Eu acho que é só gratidão. Obrigado, Vini. Se Deus quiser, assim que possível, eu vou visitar o seu projeto, que ainda não deu, foi bem no meio da pandemia, e se Deus quiser mais ainda, estaremos juntos na Queijaria na Rua, ano que vem, na Vila Madalena. Se Deus quiser. Obrigado, Vini. Cris, seu tchau, Cris. Eu quero agradecer a todo mundo pela oportunidade de estar aqui, de estar conhecendo esse mundo do queijo que para mim hoje, assim, mora aqui no coração. Eu tô gostando muito, tô aprendendo muito. O Vini, que é um fofo, me ensinou muita coisa também na pizza.
dizer que, assim, todos os projetos que estão aparecendo na queijaria, para mim, eu entro em todos, eu acho todos interessantes, porque eu sou curiosa, eu gosto de desafio e a queijaria é isso. Todo dia tem um desafio, não tem rotina aqui, não é todo dia igual. Todo dia que eu imagino que vai ser uma rotina, já muda. 5 minutos depois que eu entrei, já mudou. Então eu quero agradecer a todo mundo e, assim, um agradecimento especial para a Lu, que ela tem muita paciência comigo, me ajuda muito. E, galera, muito obrigada e vamos aí que tem mais queijaria pra frente. É isso aí. Gente, obrigado, viu? Até a próxima. Obrigado, gente. Beijo pra vocês.